Oiê, vamos falar do segundo ano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para poder fazer um gancho do que eu tinha feito do segundo ano, do primeiro ano do ensino médio, para poder agora falar de literatura, então esse vídeo eu vou falar para você. O que eu acho que uma pessoa que está indo para o segundo ano do ensino médio precisa saber para poder estudar literatura, até mesmo antes de começar o segundo ano do ensino médio. Eu quero que você saiba que, logicamente, o conteúdo vai ser mais ou menos o mesmo que continuou da onde você parou do primeiro ano, então você começa mais ou menos a partir do realismo. Mas eu quero que você entenda que literatura é um assunto que pode variar muito de professor para professor. Professor que gosta de focar os livros que caem em lista de vestibulares para os vestibulares próximos da sua cidade, ou até mesmo que ele vai seguir só a apostila, ou ele tem uma metodologia um pouco mais diferente para poder da aula, mas eu acho que tem algumas coisas que, independente do seu professor, ou até mesmo o seu foco, que talvez seja de vestibular, eu acho que tem algumas coisas que podem te ajudar a absorver melhor o conteúdo de literatura. Acho que o primeiro deles, que é inevitável, que é o vestibular, ele está cada vez mais próximo. Eu não sei se para você isso pode fazer muita diferença, mas tem muitas pessoas que no ensino médio sempre pensam que vão fazer algum tipo de universidade. Então, nesse sentido, eu acho que é importante você saber se você tem alguma lista de leitura obrigatória para o seu vestibular. Para o Enem, é básico que você não precisa fazer uma leitura de alguma obra para você poder fazer a prova. Logicamente que é sempre muito bem-vindo para você poder estudar, mas para quem quer fazer USP, Unicamp, UEA, ou quer fazer URGS, ou quer fazer a UERJ, precisa ter o livro lido para você poder fazer o seu vestibular. Para alguns vestibulares, meio que ajuda porque as listas já foram enviadas com antecedência. Então, a Unicamp já tem a lista dos próximos 3 anos, a FUVEST da mesma forma, assim como também alguns vestibulares até mantêm a mesma lista de leitura obrigatória, como é o caso da UFPR. Então, preste atenção para ver se você já consegue ler pelo menos uma metade dos livros ao longo desse ano, para você poder não precisar estudar todos eles ao mesmo tempo no próximo ano. Isso pode te economizar muito tempo para você poder conseguir passar no vestibular que você quer. Uma segunda coisa é que, apesar da gente sempre progredir no sentido histórico da literatura, você precisa entender que literatura no segundo ano do ensino médio começa com o realismo, mas muitos conceitos vão ser retomados. É uma característica muito comum da literatura meio ter esse movimento contrário ao que estava sendo ensinado. Então, no realismo tem essa oposição ao romantismo, o romantismo volta com os ideais clássicos, então é meio que sempre uma tentativa de conversar com outro período. Então, entenda que você, apesar de no primeiro ano do ensino médio ter estudado trovadorismo, barroco, arcadismo, você ter passado por todos esses períodos, muitos conceitos vão retornar para você, porque eles vão ser ou retomados para um movimento literário, ou se não serve de inspiração. Um dos maiores exemplos que fica até mais fácil quando você já começa a estudar literatura no segundo ano do ensino médio é quando Machado de Assis ele começou como um escritor do romantismo e não um escritor do realismo. Então, você vai ter que lembrar de alguns conceitos do primeiro ano do ensino médio, sim. A terceira parte é que, sinceramente e honestamente, a leitura se torna muito mais palatável. Eu acho que tem muitas coisas que acontecem quando você vai estudar literatura no segundo ano, que é, você já passou por muitas obras que já são mais difíceis, que a escrita é muito diferente, o português é até afastado, mas a leitura se torna muito mais palatável, você consegue absorver com muita mais facilidade. Por também ter uma distância temporal dessa literatura um pouco mais curta, é mais fácil de a gente achar outros documentos e outras pessoas que também falem desse tipo de documento e dessa obra. Então eu acho que é muito mais fácil, é muito mais palpável, você consegue ver com muito mais facilidade as críticas sociais e também esse desenvolvimento das narrativas quando a gente fala de literatura depois do realismo. Eu acho que o trovadorismo é muito afastado, assim como o arcadismo também é muito estranho de se estudar. Eu acho que o realismo ele tem essa vantagem de ele ser ainda um período meio que próximo, mesmo que ainda com uma só distância de 200 anos. Uma coisa muito engraçada que vai acontecer é que, diferente do primeiro ano do ensino médio, você não pode associar escritor com o movimento literário. Por quê? No primeiro ano é muito comum que você tenha que fazer esse tipo de exercício. Por exemplo, se você tenha que estudar o arcadismo, você tem até mais ou menos alguns escritores, mas sempre vai apitar para você o Tomás Antônio Gonzaga, e aí quando você vai estudar para o humanismo, você tem alguma coisa do Gil Vicente, assim como o classicismo, você tem o Camões, então é muito incomum que você tenha que lembrar mais de 2 escritores por período literário.
partir do realismo, que obviamente existe uma explicação disso no romantismo, que é escrever se tornou uma atividade muito mais fácil de produzir, e por isso que a gente também tem muito mais escritores que a gente acha com mais facilidade, você não vai ter que muitas vezes associar o escritor com o movimento literário, porque muitas das vezes no primeiro do ensino médio ficava que parece que aquele escritor ele era englobado e a alma do período literário. Então pense que existem sim coisas dos períodos literários que os escritores vão usar a seu favor, mas tem coisas que não vão usar. O Machado de Assis é mais uma vez um outro exemplo que ele era um escritor do realismo, mas se você tem que parar para pensar que um dos livros mais famosos dele é um morto escrevendo. Isso não parece uma coisa tão realista. E o número 5, que talvez seja o mais importante de todos, deixa essa coisa de fichamento de ensino fundamental para o ensino fundamental. Lembre-se de você saber de mais informações que passem da parte básica da leitura do seu texto. É muito comum que muitos alunos fiquem muito focados no que acontece na história. Então, qual que é o começo, qual que é o meio, qual que é o fim, qual que é o personagem principal, qual que é o vilão, quando que aconteceu e onde aconteceu. Esquece. Se você conseguir achar metáforas, é interessante. O que significam os nomes? Também é interessante. Essas personagens, elas são críticas sociais, elas são críticas a uma pessoa. Perceba que muitas das vezes você vai ter que passar dessa parte de você ter que ler o que acontece no capítulo 1 e o que acontece no capítulo 2, saber de mais informações, porque é daí que vai cair a interpretação para você de vestibular. É lógico que você tem que saber o que acontece numa história, mas você não pode ficar apenas nessa coisa de o que acontece no capítulo 2, Joãozinho, o que acontece no capítulo 5, Joãozinho. Aqui tem o nome de cada uma das personagens, faz um resumo de cada uma das personagens. Isso não acontece em vestibular, não acontece mesmo. Acontece de você fazer interpretações muito mais profundas que tem sim a necessidade de você ler o livro, mas também de você interpretar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então o que eu acho que seria muito importante de 5 coisas para poder estudar literatura antes de você entrar no segundo ano do ensino médio. Logicamente que essas não são as únicas coisas que eu acho que são importantes, tem várias outras, que inclusive você que já passou do segundo ano do ensino médio, eu aconselho você também, e eu também peço que você escreva aqui embaixo nos comentários o que você aconselharia para uma pessoa em estar entrando no segundo ano do ensino médio, se ela precisa estudar literatura, o que ela precisa fazer. E logicamente que se você vai estudar para o segundo ano do ensino médio, assim como do primeiro ano do ensino médio eu falei também, tem o meu curso de literatura, ao qual eu falo de todos os tópicos abordados no ensino médio, a literatura. Eu falo de movimentos literários, eu falo também de elementos básicos do drama, do poesia, do que a gente tem também da narrativa, tudo para você poder conseguir ficar bem tranquilinho, e inclusive também até mesmo de resumos de livros de leitura obrigatória de vestibulares diferentes. Além de você também lembrar que tem um cupom aqui embaixo do vídeo que você pode usar no link, ou senão você também pode escanear esse código QR para você poder pagar por R$40 pelo curso completo. E se você não gostou do curso, não era exatamente o que você queria, você pode pedir um reembolso dentro de 30 dias, ou se não, utilizar de forma vitalícia, que ele vale também até para o seu terceiro ano. E lógico, se você quiser continuar estudando para você poder saber mais de literatura do segundo ano do ensino médio, tem uma playlist a qual eu falo dos assuntos do segundo ano do ensino médio, falando tanto de escritores, também algumas obras e alguns pontos importantes para você poder entender literatura no sentido de Portugal, literatura africana e literatura brasileira. Mas, se você quer saber um pouquinho mais a respeito do que eu falei para você na literatura do primeiro ano do ensino médio, tem esse vídeo aqui também, que eu falo das 5 coisas que eu acho que todo aluno do primeiro ano do ensino médio deveria saber. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!